Olá pessoal, vamos dar continuidade à série de vídeos sobre como liderar com os outros, ressaltando que não é liderar os outros, é liderar com os outros. A primeira série de vídeos, de 3 vídeos, nós aprendemos como liderar a nós mesmos. E esse princípio vai trazer um entendimento maior por que é importante nós liderarmos a nós mesmos para depois nós liderarmos com os outros. Vamos lá, esse princípio nós vamos usar a passagem bíblica de Marcos 12, quando Jesus é questionado por um escriba qual é o principal de todos os mandamentos. Jesus não se relacionou com os 10 mandamentos e nem com todas as regras e normas e doutrinas que o povo, os escribas, os fariseus, os saduceus usavam na época, mas focou em algo muito interessante e importante, que eu creio que se você consegue entender e praticar esses 2 grandes princípios, você consegue viver todos os outros princípios e ter uma vida abundante. Jesus respondeu: amarás o teu Deus acima de todas as outras coisas, ou seja, você vai conseguir cumprir todos os mandamentos porque você está priorizando a soberania de Deus sobre a sua vida, mas também amar o próximo como a si mesmo. Olha a importância de você primeiramente aprender a liderar a você mesmo para liderar com os outros. Porque se você não aprende primeiramente a liderar você mesmo, coitado do próximo. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Então, é muito importante você praticar primeiro os princípios de você liderar a sua vida. Primeiro, liderar a você mesmo para poder cuidar dos outros. Quando você vai numa aeronave, num voo, e que os tripulantes orientam que se cair as máscaras de oxigênio, você deve primeiramente colocar a máscara de oxigênio em você, para depois colocar na pessoa, na criança, no idoso ao lado. Então essa é a importância de você primeiro cuidar de você, amar ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos nos aprofundar no princípio agora de liderar com os outros, amando o próximo. Lembrando, amar é uma decisão. Jesus não estava falando aqui para você, se você tiver um sentimento, gostar daquela pessoa, querer bem para aquela pessoa, se estiver se sentindo bem, você vai fazer o bem para aquela pessoa. Não, é uma decisão, é fazer, seguir as regras e normas para fazer o bem que você sabe que deve fazer. E esse princípio, amar o próximo, nós vamos entender melhor com algumas ferramentas que eu aprendi na Franklin Covey. É o 5º hábito das pessoas altamente eficazes, do best-seller, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que se chama o hábito da compreensão mútua, ou seja, é o hábito de compreender para ser compreendido. É o hábito de você amar ao próximo como a si mesmo. É o princípio da empatia. Vamos lá? Então vou colocar aqui para a gente seguir o princípio, amar ao próximo, e o hábito, compreender para ser compreendido. Ou seja, primeiramente eu tenho que compreender para depois querer ser compreendido. É o hábito da escuta empática. Por isso que Deus nos criou com 2 ouvidos, para ouvir primeiro e depois falar. E a própria Bíblia fala que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque a palavra, a boca fala do que o coração está cheio. Então, primeiro, ouça, compreenda, encha seu coração de empatia, de amor ao próximo, se colocando no lugar do próximo,
não como se fosse você, porque se você coloca como se fosse você, aquela outra pessoa que você está se relacionando, seja profissional ou pessoal, ela não teve a sua história, ela não obteve a sua criação, ela não passou pela sua formação, pela sua educação. Como que você vai dizer para uma pessoa, se eu fosse você? Não, você tem que se colocar no lugar dela como se fosse ela, na história dela, pela formação, pela educação dela. Desta maneira você vai ter empatia e você vai conseguir não somente compreender a pessoa, mas quando você falar, aquela pessoa vai lhe compreender e a sua comunicação vai ser muito eficaz. Nós estamos falando aí de economia de muitos milhões de reais em organizações e também de um valor que não se pode medir nos relacionamentos pessoais e familiares. Por isso fique muito atento que eu vou dar algumas dicas sobre escuta empática, que vem da empatia. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de Mindfulness. Se você não conhece o que é Mindfulness, pesquisa, que hoje inclusive é cientificamente comprovado como uma ciência que você pode utilizar para trazer até cura física e emocional. Pois já foi comprovado e por inúmeros estudos que muitas das doenças são geradas psicossomaticamente, ou seja, pelas emoções. Na verdade, praticamente todas têm origem primeiramente na alma e é possível você mudar o seu DNA. Preste muita atenção, já foi comprovado. Se você tem uma tendência, uma predisposição, por exemplo, a ter um câncer, se você muda o meio, as circunstâncias, a sua alimentação, as atividades físicas, mas principalmente a sua mente, a sua mentalidade, para que você não tenha aquela doença, você consegue encapsular, não mudar geneticamente, mas reter o avanço daquela doença. Enquanto uma pessoa que porventura não tenha geneticamente aquela predisposição, mas se coloca em situações de alimentação, de estresse e principalmente emocionais, ela tem uma grande tendência a desenvolver uma doença que ela não possuía geneticamente. Então, por isso que é muito importante empatia. Empatia é uma ferramenta de mindfulness, que é hoje comprovada cientificamente como uma das melhores maneiras de se tratar emocionalmente pessoas que estão com problemas emocionais e também físicos gerados pelas emoções. Então, escuta empática, vou botar aqui. É você aprender a ouvir melhor. Quais são os primeiros, na verdade, os 3 principais pontos para você aprender a ouvir empaticamente, se colocando no lugar do outro? Primeiro, não julgar. Ou seja, você vai ouvir sem aquela predisposição de julgar, independente do que a pessoa esteja lhe falando, mesmo que seja algo absurdo que você não concorda. Você não está ali para julgar, você está ali para ouvir, se colocar no lugar do outro da melhor maneira possível. Segundo ponto é não procurar aconselhar. Muitas pessoas procuram ouvir já querendo aconselhar. Se eu fosse você, acabamos de dizer aqui que não dá para você ser a outra pessoa sendo você. Você pode, a melhor maneira de você se colocar no lugar do outro é sendo o outro com a história, formação, educação, procurando entender essa pessoa na vida dela, não na sua vida, não na sua base histórica de vida, ok? Então, nunca procure julgar e muito menos aconselhar. Isso acontece muito com os maridos e as esposas, né? Muitas vezes as esposas só querem que o marido ouça e ele já quer dar a direção, já quer dar um conselho. Não, mas faça isso. A esposa não quer, ela só quer ouvir. Ela só quer que você compreenda ela. Ela não está pedindo para você fazer julgamento e muito menos um aconselhamento. Ela quer que você
compreenda o que ela está sentindo e o que ela está vivendo. E um outro ponto muito importante também é não procurar fazer o quê? Não investigar. Ou seja, não procure fazer perguntas para descobrir coisas que você quer. Você não está nesse diálogo, nessa conversa para descobrir aquilo que você quer. Você está neste diálogo para compreender, para ser entregue a uma compreensão da outra pessoa, de uma outra vida. Então tome muito cuidado. É um hábito, é um princípio muito desafiador. Mas se você consegue colocar isso em prática e isso se torna um hábito na sua comunicação, você vai ter um nível de excelência na sua comunicação e das pessoas lhe compreenderem e da sua liderança com os outros ser muito mais eficaz. E para fechar, quando você for dar uma devolutiva, ou seja, quando você for falar, tenha uma comunicação também empática. Como é que você pode comunicar de maneira empática? Dizendo o seguinte, você não pode dizer, olha, você tem que fazer isso, aquilo. Eu sei que para muitos empresários, empreendedores que são enérgicos como eu, é muito tendencioso você já querer dar um aconselhamento, já querer julgar, já querer dar direção, querer o resultado rápido. E a gente pensa e se engana achando que é desse jeito que nós vamos alcançar o melhor resultado. A melhor maneira é você compreendendo a pessoa e fazendo ela lhe compreender. Você vai demandar inicialmente um tempo um pouco maior, mas em compensação você vai ter um resultado final muito melhor e muito maior também. Então, quando você for comunicar empaticamente, você procura dizer o quê? Eu entendi que você está passando por isso e sinto que você não está gostando muito de viver o que você está passando e penso que eu poderia lhe ajudar dessa maneira. Ou seja, você não está dando direcionamento, não está julgando, não está avaliando. Você está colocando o que você escutou, o que você está sentindo e o que você está pensando para aquela outra pessoa. Essa é uma comunicação empática, ou seja, primeiro, repetir, falar, parece bobagem, mas você tem que fazer isso. Repetir o que você escutou, que ouviu. Segundo, falar o que você acredita que essa pessoa está sentindo, ou seja, não é o seu sentimento, é o que ela está sentindo. Sentimento do outro. E no final, o seu pensamento sobre essa situação, não uma ação, uma direção, uma instrução, ok? Pensamento sobre a situação. Ok? Com essas 3 dicas de ouro, de você aprender a ouvir empaticamente e na hora que você ouvir sem julgar, sem avaliar ou sem querer investigar a vida dessa pessoa e na hora de você dar devolutivo, feedback, você repetir o que aquela pessoa falou, ou seja, você está mostrando para ela a sua atenção, que você está ouvindo o que ela está falando e se preocupar com o sentimento. Eu percebo que você está sentindo, está passando por isso e está sentindo isso. E também eu penso que nós podemos ajudar você de tal ou tal maneira que nós podemos fazer isso. Eu penso, eu não estou tomando uma decisão. Então essa pessoa vai se sentir valorizada, a sua comunicação vai ser muito mais eficaz. Para fecharmos esse princípio de amar o próximo, que é um hábito de compreender para ser compreendido, vamos focar nesses 2 principais pontos. Escutar de maneira empática, praticar a empatia através da escuta e através da fala empática. Através da escuta como? Ouvir sem querer julgar, sem querer investigar ou sem querer aconselhar. E falar
repetir aquilo que você ouviu sem acrescentar coisas que você gostaria, somente aquilo que você ouviu. Colocar aquilo que você acredita que aquela pessoa está sentindo, o sentimento dela, e colocar aquilo que você está pensando que poderá ajudar ou que você está compreendendo com relação à situação daquela outra pessoa. Desta maneira, a outra pessoa vai se sentir amada, vai se sentir valorizada e com certeza tudo aquilo que você for comunicar para essa pessoa vai ter muito mais eficácia. Que Deus lhe abençoe poderosamente para que com esta sabedoria da empatia você possa ouvir muito mais de maneira empática e se comunicar de maneira sábia e inteligente e ter relacionamentos duradouros e negociações muito saudáveis. Em nome de Jesus.